Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Disse Juliana Lopes, que levantou e falou assim, o que me chamaram? Na reta final da janela de transferência partidária, que termina aí nos próximos dias, né, Ju? A Ju já vai explicar pra gente. No fim de semana, dia 6 de abril, Acho né? que foi a Débora que trouxe. Isso, no sábado, 6 de abril, se não me engano, termina essa janela partidária. Nessa janela de transferência partidária, o PSDB procurou o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, como uma opção para disputar a Prefeitura de São Paulo. Veja só, seria uma possibilidade do partido diante da resistência do ex-vereador e ex-ministro André Matarazzo em voltar ao partido. Apuração do Pedro Venceslau, da Tainá Falcão, e eu já quero começar te ouvindo. O PSDB tentando, né? Tentando ali sobreviver ao afogamento do apagamento. E super dividido internamente, com brigas internas que não são superadas. E Kim Kataguiri, diferentemente de outros candidatos que a gente já comentou aqui hoje, ele está tendo ali uma resistência do próprio partido para consolidar essa candidatura, né? Isso não é de hoje, está tentando convencer a União Brasil sobre essa possibilidade, está tentando resistir, inclusive, nesse lugar de pré-candidato, mas está difícil ali dentro. Então, a ideia seria migrar, talvez, para o PSDB, que está procurando também aí, pelo menos uma ala do partido, essa cabeça, para ser o candidato aqui por São Paulo. A ideia do União Brasil é conseguir ali, né, pelo menos migrar o apoio para o Nunes, para não ter que gastar também todo esse dinheiro numa candidatura que não teria ali números tão eficientes nesse momento que convencessem ali os caciques do partido de que esse seria um bom investimento em Kim Kataguiri. Então, são cenas dos próximos capítulos. É claro que a gente está falando aqui de um período em que essas amarrações e articulações estão acontecendo, mas tem essa possibilidade. O fato é que ainda não convenceu a União Brasil de que seria um bom candidato aqui para a Prefeitura de São Paulo. Pois é, e até que ponto teria força, né, Débora? É um cara bastante articulado, né, muito atuante, propositivo nas ideias dentro do Congresso e tudo mais. E até que ponto esse nome teria força aqui na cidade de São Paulo? Exatamente, para você ver o nível de desespero do PSDB, não porque ele não possa ser competitivo, não porque ele não possa ter força, nem firmar aí, construir uma candidatura de terceira via, não por isso, mas em relação ao que era o PSDB e o que é hoje o PSDB. Antigamente tinha muita briga, Elisa, você vai se lembrar, dentro do PSDB, para decidir quem ia ser, qual cacique, qual grande liderança ia ser candidato à presidência da República. E aí, em meio a essas brigas entre Geraldo Alckmin, que era do PSDB, Aécio Neves, José Serra, entre outros, eles diziam o seguinte, não, o problema do PSDB é que o problema é que o PSDB tem muitos quadros qualificados e, por isso, várias possibilidades para disputar a presidência da República. Então, assim, o excesso de quadros qualificados era descrito como um problema, né, que eles diziam em relação a essas disputas internas, mas a disputa foi se tornando tão forte, que elas foram algumas pela idade, né, outras por mudança de partido, mas que daí o PSDB foi se encolhendo tanto que agora tem que recorrer, tem que correr, buscar em outro partido, um desespero total, porque não tem quadro para lançar, não tem um nome em São Paulo para lançar e apoiar. É inacreditável o que em tão pouco tempo aconteceu com o PSDB, você imagina. Em São Paulo, que era São Paulo e Minas, né, os maiores redutos ali do PSDB, de repente você não tem quadro para lançar a prefeitura, tem que ir no outro partido para sondar, para pedir, para buscar. Olha, é algo que os partidos políticos têm pensado e têm que pensar cada vez mais sobre o que estão formando, quais quadros estão formando, sobre sua renovação, porque olha só, disputa da Prefeitura de São Paulo, nem que seja para marcar a posição, não tem um nome, Elisa, dentro do partido para marcar a posição em São Paulo. Olha, é o fim da linha. Impressionante. Bom, depois que João Dória venceu a eleição interna do partido e não foi aceito pelo próprio partido, dizendo que não ia ser ele, que poderia ser uma confusão em cima do PSDB.